comunidade aí, com as pessoas do seu bairro, que você possa divulgar esse link, compartilhar com todos que estão aí nos assistindo, né? Com todos que são seu conhecido aí. Não deixe de compartilhar, não deixe de dar um like aí no nosso canal. Você que está nos vendo pelo Facebook também, não deixe de curtir a nossa página. E não deixe de se inscrever no nosso canal aí no YouTube. Não deixe, se inscreva aí no nosso canal. Nós já estamos com 125 inscritos no nosso canal. A meta é 150. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, toque no sininho para você ser notificado que toda terça-feira tem podcast e você possa participar aqui com a gente. E também no Facebook que você venha curtir a nossa página, para você ser lembrado que toda terça-feira tem podcast, nas quintas tem as nossas programações aqui online. Então, participe com a gente. Já vai formando a sua pergunta. Se você tiver alguma pergunta a respeito de dúvidas na área financeira, né, pastor Almir? Porque a Regiane vai falar, ela não é economista, né? Ela não é economista, ela não é empresária. Não, já foi empresária, né, Regi? A empresária já tem um pouquinho. Mas ela vai falar aqui sobre a iniquidade na área financeira, né? Como o dinheiro, às vezes, governa a nossa vida, né, Regiane? Então, ela vai estar comentando aqui sobre a sua vida, né? E falando um pouquinho do que ela e sua família têm vivido nessa área também. Então, já quero passar aqui para o pastor Almir, ele que vai estar já dando pontapé inicial, pastor Almir, e conversando com todos vocês. Mas antes do pastor Almir iniciar, nós estamos aqui, o povo está vendo a bandeira do Brasil, né? Hoje é 7 de setembro, né? Nós estamos aí, né? A nossa nação comemora nesse dia o dia da independência do Brasil, o dia que o Brasil deixou de ser a colônia e passou a ser um país, deixou de ser uma colônia de Portugal e agora passa a ser um país independente, né? Ter a sua independência. Então, se você está aí nos acompanhando, né? Ore pela nossa nação. Jeremias vai dizer isso, né? Quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia, ele falou para o povo de Israel orar pela Babilônia, porque a prosperidade da Babilônia, a prosperidade deles dependia da prosperidade da Babilônia. Então, às vezes você acha aí que, não vou orar pela minha nação. Não, ore pela sua nação, né? Se a sua nação vai bem, você vai bem. Se a sua cidade vai bem, você vai bem. Então, que você venha orar pela nação brasileira, que você venha orar pelo estado que você mora aí, pela cidade que você mora, porque é Deus que pode intervir em nosso meio, é Deus que pode realizar milagres. Então, hoje seja um dia que você venha clamar pelo Brasil, interceder pelo Brasil, interceder por esse país, para que as bênçãos de Deus venham seguir o nosso país, venham ser derramadas sobre a nossa nação. Então, não esqueça disso. Sempre torça pelo Brasil, não só na Copa, não só nas Olimpíadas, né? Torça sempre pelo Brasil, querendo o melhor do Brasil, mas confiando que o melhor está em Deus e Deus pode fazer o melhor por essa nação. Amém? Quero passar já para o pastor Almir. Pastor Almir. Nós conversamos sobre 2 vídeos sobre iniquidade. E nós temos uma convidada, que é a Regiane. Eu quero agradecer. Que Deus abençoe a sua vida. E nós vamos, antes de fazer as perguntas, eu quero convidar vocês para verem esses 2 vídeos que nós temos, que fala sobre a iniquidade. Então, eu quero começar fazendo a primeira pergunta. Quais são os sintomas das moradias de iniquidade, de escassez ou pobreza? Quando que a gente sabe quando essas moradias de iniquidade, de escassez e pobreza chegam na vida de uma determinada pessoa? Boa noite, graça e paz a todos. Eu quero agradecer a Deus, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, é uma honra mesmo. Entender o quanto Deus tem usado as nossas vidas nesse sentido. Eu também estou aprendendo muita coisa ainda, né?
A gente estava brincando aqui um pouco antes, que vocês sejam devagar na pergunta de vocês. O que eu não souber responder, com certeza eu vou pesquisar, eu vou estudar para poder trazer para vocês, sim, uma resposta através do Espírito Santo de Deus. Mas eu creio que nós sempre temos algo a ensinar e a aprender um com o outro, né? A área financeira das nossas vidas, né, quando a gente fala de dinheiro, acredito que é uma área assim, que todos nós temos que aprender todos os dias. Todos os dias a gente aprende de uma forma diferente. E dentro dessa pergunta do Senhor, quais são os sintomas da moradia da iniquidade, isso dentro de uma escassez, de uma pobreza, eu entendo assim, eu estudei um pouco sobre isso, né? Então eu entendo que a iniquidade ela é um pecado de uma forma mais agravante. A Bíblia diz que o iníquo ele é uma pessoa que já está acostumada a pecar, ou seja, ele já está acostumado a viver dessa forma, né, de pecado. E ele não se importa mais com as consequências. Ele já se acostumou com isso, com a iniquidade na sua vida. Então, ele não se importa mais com as consequências da iniquidade, ele não tem mais vergonha dos seus pecados. O iníquo, ele é uma pessoa perversa mesmo. E a escassez, o que eu entendo que é a escassez? A escassez, ela é uma falta na vida da pessoa. Eu entendo que a escassez ela chega na vida de uma pessoa quando essa pessoa começa a ter falta na sua vida, falta de várias coisas em vários sentidos, né? Então ela é uma carência, ela é uma insuficiência, a escassez. E quando eu até anotei aqui que em pouca quantidade, quando a gente tem pouco na nossa vida, coisas em pouca quantidade, isso é a escassez. Por exemplo, pode ser também voltado à saúde. A pessoa ela tem pouca saúde, ela não tem uma saúde boa, isso é uma escassez. A pessoa ela sempre tem falta de como que eu posso explicar de uma forma mais clara? São faltas na vida de uma pessoa, isso é uma escassez. Então, toda a escassez ela leva a uma pobreza. É isso que eu entendo da moradia, da iniquidade dentro da escassez e da pobreza. Não sei se eu consegui ser um pouco clara. Então, a escassez ela é a falta de algo, ela é a carência de algo na vida de uma pessoa. Entendi. E principalmente relacionado na área financeira. Porque tem alguns sintomas que acontecem na área financeira que vai dizer para a pessoa realmente que ela tem que parar, refletir, analisar, porque alguma coisa está errada. A palavra de Deus diz, Davi dizendo, fui moço e sou velho, mas nunca vi um justo a mendigar o pão. Então a gente pode ter momentos de dificuldades, mas não viveu uma vida toda dentro de uma dificuldade, ela nunca sair desta dificuldade. Então, dentro disso, eu gostaria que você explicasse para a gente o que você entende por prosperidade bíblica, o que significa para você ser prosperidade bíblica. A prosperidade bíblica, que eu entendo, ela não é somente em relação ao dinheiro. A prosperidade bíblica, ela também, sim, envolve você ter uma boa saúde, envolve você também ter dinheiro. A prosperidade bíblica, ela envolve você ter paz, você ter bons relacionamentos. Eu anotei aqui que a prosperidade bíblica também é você ter disposição, é você ter vitalidade, você ter disposição também em compartilhar, em ajudar o próximo. Às vezes, as pessoas acham que prosperidade é só o dinheiro, prosperidade é só ela ter em abundância. Não. Prosperidade é quando eu preciso de algo e eu sou suplida nisso. Eu sou suplida dentro disso. Não é eu ter para eu esbanjar. Prosperidade é quando eu preciso de algo e eu sou suplida dentro do que eu preciso. Deus, ele traz isso para nós. Às vezes a gente acha que prosperidade é ser rico. Eu até anotei aqui que existe uma grande diferença de você ser rico e de você ser
próspero. Então as pessoas, elas acham que prosperidade é ser rico. Não é ser rico. Prosperidade é muito mais que ser rico. E eu coloquei aqui algo muito interessante sobre a riqueza, né? A riqueza, o que ela é? A riqueza, ela é algo que você tem, que você conquistou ou que você herdou. E a riqueza por si própria, ela não é geradora. Ela não gera nada, a riqueza. Você pode ser muito rico, ser uma pessoa muito rica. A gente vê muito hoje em dia, né? Pessoas muito ricas, pessoas com muito dinheiro, muitos bens, né? Muita herança, mas essas pessoas não são prósperas. Essas pessoas não têm paz, essas pessoas não têm alegria, essas pessoas não compartilham nada, elas são ricas para si, para suas vontades. Então, existe essa grande diferença em ser rico e em ser próspero. A palavra de Deus fala em Salmos 128, 1 e 2, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos e será feliz e próspero. Então, essa é a verdadeira prosperidade bíblica. Só fazendo uma pergunta, você está falando assim, de iniquidade, de prosperidade. Existem, porque às vezes a gente pensa que o problema com dinheiro em si, né, com as finanças em si, com a riqueza, é só um problema da pessoa que tem. Mas essa iniquidade também atinge as pessoas que não têm, né? Tem pessoas que às vezes são pobres, mas também tem aquele apego, né, ao dinheiro em si, né? Essa iniquidade, ela afeta tanto o rico quanto o pobre, assim, amor pelo dinheiro, essa paixão, desejo? Sim, essa iniquidade, ela afeta tanto o rico quanto o pobre. Você já viu aquele pobre que parece ser rico? É bem por aí. E você já viu aquela pessoa rica que é simples e humilde? Então, é bem por aí. Então, a iniquidade, ela pega tanto o rico quanto o pobre, né? Hoje em dia, a gente vê muito isso, as pessoas serem muito apegadas, né? Apegadas aos seus bens, apegadas às suas coisas, né? Tem pessoas assim que são literalmente enraizadas no que elas têm. Elas zelam tanto por aquilo que elas acham que quando elas morrer, elas vão levar tudo isso. E, na verdade, a gente entende que daqui a gente não leva nada. A palavra do Senhor diz para a gente acumular tesouros no céu. Então, se a gente puder desfrutar, sim, do que é melhor aqui, nós devemos desfrutar dentro das nossas condições, porque daqui a gente não vai levar nada. Então, sim, a iniquidade pega tanto o rico quanto o pobre. E é engraçado você falando nisso, porque às vezes a gente acha que quem tem problema com dinheiro é sempre o rico, né? E às vezes as pessoas que não têm, elas são mais apegadas. Às vezes você consegue ver um rico que ele consegue se doar mais, ser mais generoso do que uma pessoa que tem às vezes problemas financeiros, né? Ela é mais apegada do que aquela pessoa que às vezes é rica, né? A gente vê muito isso na sociedade, dentro às vezes da igreja mesmo. Às vezes a gente vê o pobre sendo mais liberal, o rico sendo mais liberal do que uma pessoa que tem uma dificuldade financeira, né? Sim, é verdade. Nós estamos conversando, falando sobre pessoas que têm riqueza, que têm posse, e que de uma determinada forma, quando elas descem à sepultura, de certa forma, elas deixam algum legado para os seus descendentes. Então, eu tenho duas perguntas dentro disso que a gente está conversando. Qual é o maior legado que alguém pode deixar na vida de uma determinada pessoa e se ser rico é pecado? Não. Ser rico não é pecado. Pecado é você deixar o dinheiro governar a sua vida. Pecado é você ser dominado pelo dinheiro, você não ter controle com o dinheiro. Isso é pecado. Não é pecado ser rico, não. O Senhor tem sim muitas riquezas para nos dar. O Senhor, Ele já disse para nós que tudo é nosso, nós somos herdeiros de tudo com Jesus. Toda a riqueza é nossa. O Senhor é dono de todas as coisas. Eu sempre falo isso, o Senhor é dono do ouro, é dono da prata, é dono de todas as coisas. Então, o Senhor tem sim riquezas para nós. Só que o Senhor, Ele dá a nós conforme o quê? O que há no nosso coração. O que há no nosso coração.
Então, por isso que muitas vezes nós passamos dificuldade e não desfrutamos da riqueza que Deus tem para nos dar, por causa do nosso coração, da intenção do nosso coração, do que eu apresento ao Senhor, das finalidades que eu apresento ao Senhor dentro das riquezas que Ele tem a me entregar e dentro das riquezas que eu preciso e que eu peço a Ele. Que, na verdade, se você for ver, não são riquezas. Na verdade, é um conforto, é uma vida melhor, é poder desfrutar de uma vida melhor, é não ter uma vida tão sufocada, uma vida tão assim, como que eu posso falar? Tão limitada de tantas coisas. É você poder desfrutar de algo melhor. E muitas vezes Deus retém de nos dar tantas bênçãos financeiras por causa de nós mesmos, por causa do nosso coração e das finalidades erradas que eu tenho no meu coração a respeito das riquezas que Deus tem a me dar e das riquezas que eu desejo alcançar. Repete, por favor, a segunda pergunta. Qual é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos descendentes? Eu sempre falo assim, eu vou falar um pouco sobre herança primeiro. A herança, ela é o que eu vou deixar, né? O que eu vou deixar de bens materiais. Por exemplo, para os meus filhos. O que eu vou conquistar materialmente, seja uma empresa, seja carros, fazendas, seja o que for, o que eu conquistar materialmente e deixar, isso é uma herança. Agora, o que eu deixo com o meu ensinamento e o que eu planto no coração dos meus filhos é um legado. Isso é o legado. Então, existe a diferença entre herança e a diferença entre legado. E eu disse uma vez que é mais importante se deixar um legado do que uma herança, se deixar ensinamentos do que bens materiais. Então nós podemos dizer que se nós deixarmos uma aliança de Deus para o coração e para a vida dos nossos descendentes, é a melhor coisa a maior riqueza que nós podemos deixar para a vida deles. Sim. É a maior riqueza, ela é o ensinamento que eu deixo. Como eu me movimentei em relação a isso, como eu agi em relação a isso, e não o que eu deixei em relação a isso. Quero fazer uma outra pergunta dentro disso, que nos dias de hoje é comum a gente observar que até mesmo as igrejas, para elas convencerem as pessoas, virem para o Evangelho, elas pregam uma palavra de prosperidade material, sendo que nós deveríamos ensinar, conforme diz a palavra de Deus em Mateus, que nós devemos buscar em primeiro lugar, no nosso coração, na nossa vida, o reino de Deus, e as demais coisas são acrescentadas. E também posso dizer que se a gente pregar o Evangelho, como nós deveríamos pregar, conforme na antiga aliança os profetas pregavam, que falavam o que significa o Evangelho, o que significa o reino, que o maior significado é que Deus mostra para o nosso coração os nossos pecados, que nós temos que colocar o nosso pecado diante de Deus, pedir perdão todos os dias. Esse é o Evangelho de transformação, que nos dias de hoje nós não pregamos. Então, como que a gente pode tentar influenciar a nossa geração e mudar o coração e a mentalidade que até dentro de uma situação religiosa nós temos que nós pensamos de forma errada e ensinamos de forma errada. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? As pessoas sendo atraídas por causa de uma prosperidade. Vem para Jesus que você vai ficar rico. Outra coisa, faz um sacrifício que Jesus vai mudar a sua vida, a sua história, enfim. A gente vê muito isso. Isso é errado? Não, não é errado. Existe pauta bíblica para isso? Existe, sim. Porém, não é esse o verdadeiro evangelho. O Senhor não quer que nós vamos a Ele por interesse ou por trocas.
ou requerer algo dele. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. Eu preciso mudar a minha mentalidade e entender que Jesus já pagou o preço por mim. Ele já pagou um preço de conquista por mim lá na cruz. Só que o que acontece? Eu não entendo isso e acabo revertendo toda a história. O Senhor, desde lá do início, né, a gente vê até no Antigo Testamento, ali se fala de ofertas, né? A gente vê até os patriarcas, eles ofertavam muito a Deus, eles faziam muito sacrifício a Deus da forma deles, né? Ofertavam os animais. A gente vê Abraão dando o dízimo dele também. Então, ali a gente vê tudo isso acontecer. Só que hoje isso é ensinado de uma forma distorcida. Isso é ensinado hoje de uma forma errada para as pessoas, colocado de uma forma errada. A mentalidade tem que ser mudada em nós. Se as pessoas veem nesse sentido, a gente recebe as pessoas nesse sentido. E o próprio Espírito Santo vai ensinar a ela, vai conduzir a ela qual é o caminho verdadeiro. Mas isso sempre vai existir. As pessoas sempre vão vir a Deus por algum interesse. Na verdade, a gente vê poucas pessoas vindo a Deus por amor, não é? A gente sempre vem pela dor, sempre vem na dificuldade, sempre vem com um problema a apresentar a Deus. E dentro disso, Deus se revela em quem Ele é. Isso é importante. Então, a mentalidade a ser mudada tem que ser nossa a ser mudada. Você até contou um pouquinho até para a gente, assim, do seu testemunho, com essa dificuldade que você tinha com relação ao dinheiro, né? Isso foi, depois você veio até descobrir que isso era uma raiz que existia dentro da sua família. Você pode contar um pouco aqui para a gente? Posso. Obrigado. A pergunta era a próxima, então tá bom. Assim, eu venho de uma descendência alemã, né? E eu tenho uma descendência muito forte em relação ao dinheiro, em relação a pessoa ser apegada ao dinheiro, a dar muito valor ao dinheiro, a realmente deixar o dinheiro a governar suas vidas. E eu passei por um seminário de cura e libertação, já passei várias vezes, né, por esses tipos de seminário, do Ágape Reconciliação, e eu fui passar por uma ministração individual e eu recebi uma ministração sobre a área financeira da minha vida. Essa ministração eu fui ministrada pelo apóstolo Vinícius, que hoje não se encontra mais com a gente, infelizmente, está nos braços do Pai. E ali ele ativou muitas coisas na minha vida em relação às minhas finanças. E dentro desse seminário, eu passei por uma ministração individual, e Deus revelou dentro dessa ministração que a minha descendência alemã, ela participou da guerra dos nazistas. E ali Deus mostrou para a intercessora que naquela guerra que houve ali naquele momento, um dos meus descendentes que estavam naquela guerra, ele saqueou um saco de moeda de ouro, ele roubou um saco de moeda de ouro, e ali ele recebeu um tiro no meio da sua testa. E por isso eu tinha muitas dores na minha cabeça. E ali o Senhor quebrou essa maldição, né, dessa descendência gananciosa, dessa descendência avarenta, né, que só pensa no dinheiro, sobre a minha vida. Então, assim, eu creio que Deus tem preparado esses momentos a nós de ensinamento, de aprendizado nessa área, sim, por conta das raízes, por conta dessa genética, né, dessa geração que vem dos meus antepassados. Então, assim, quando eu soube disso, isso assim impactou um pouco a minha vida. E ali eu entendi muitas coisas em relação às minhas finanças que eu passava. E hoje eu consigo ter um pouco mais de maturidade nessa área de entender e compreender muitas coisas, por ter entendido quais são as raízes, né? Até então você tinha um pouco de frustração, porque às vezes você queria alguma coisa, por exemplo, você fala muito nessa área financeira, até no domingo você trouxe uma palavra de oferta até bem forte, né?
eu achei até interessante, que é uma grande verdade do que você trouxe ali, mas até você tinha essa raiz ainda, essa frustração, o fato de às vezes você não conseguir prosperar, às vezes financeiramente, te frustrava? Toda a frustração que eu tinha, Fê, é de não entender o que era realmente uma prosperidade. Quando eu achava que eu ser rica, eu ter dinheiro, nunca faltar nada na minha vida, era eu ser próspera, eu sempre tive essa frustração. Hoje, por entender que isso não é uma verdadeira prosperidade, isso não me frustra mais. Às vezes me entristece um pouco o coração, mas não me domina mais, não me governa mais. Entende? Eu não aceito mais esse tipo de frustração na minha vida, porque hoje eu entendo que Deus tem o controle de todas as coisas, Deus suple todas as coisas na minha vida. Eu posso, até hoje, não estar vivendo o que eu, Regiane, gostaria de viver, mas tenho a plena convicção que eu vivo o que o meu Pai quer que eu viva. Eu vivo o que Deus tem para eu viver. Esse é o tempo de agora, o tempo de amanhã eu não conheço, pertence a Ele. Crendo que eu sei e tenho a plena convicção de uma grande mudança nessa área. Eu creio que esse tempo determinado pelo Senhor, que gera em nós uma maturidade para viver isso de uma forma melhor, aceitar o não de Deus de uma forma melhor, porque Deus diz muitos nãos para nós. Então, a gente aceita melhor o não de Deus, a gente vive melhor o não de Deus, sabendo que isso é para gerar uma experiência em mim, que talvez hoje eu possa não entender, mas lá na frente eu vou entender. Então, hoje eu tenho vivido diferente. Essa palavra frustração, ela não tem mais existido na minha vida. Eu tenho alinhado a minha vida com o Senhor. Então, não é frustração para mim viver a vontade de Deus. E você disse assim, da história da geração, né, do seu antepassado, que tinha essa ganância, esse apego ao dinheiro. E é engraçado que às vezes a pessoa não entende. Essas iniquidades pode perpetuar, assim, de geração em geração. Sim. Porque, às vezes, né, a gente pensa que é um problema só nosso. Mas aí, quando a gente olha para a nossa família, toda a nossa família, às vezes, se move daquele jeito, né? Ainda tem essa ganância, né? Sabe, Fê, eu vejo assim, teve alguns momentos na minha vida que eu falei assim, Deus, por que eu tenho que pagar por algo que eu não fiz? Por que hoje eu tenho que passar por uma situação de algo que eu não plantei? É difícil a gente aceitar isso às vezes, mas eu entendo assim que a maldição, sim, ela percorre aonde ela acha pouso, né? Então, um exemplo se o meu avô divorciou, o meu pai divorciou, o meu irmão divorciou, a gente entende o quê? Que é uma maldição que está percorrendo, né? Tá tendo continuidade isso. Isso é uma maldição hereditária que está percorrendo, que está continuando. Quando eu tenho esse entendimento e conheço a Jesus, Jesus ele vem e aparece para romper isso. E o que acontece é que as visitações dessas maldições de geração, ela sempre vai existir. Então, eu sempre vou ter visitações de maldição na minha vida. O fato é que se ela vai achar pouso em mim ou não. Como eu lido com a visitação de uma maldição, de uma iniquidade? Isso sempre vai ter. E isso percorre tanto que, por exemplo, às vezes, eu identifico alguma coisa na vida da Valentina já querendo percorrer. Só que eu tenho hoje Cristo, né? Tenho Jesus e tenho a autoridade de mãe sobre a vida dela para ensinar, para repreender e não permitir que, através da oração, isso percorra na vida da minha filha. Por exemplo, a minha mãe não teve esse entendimento no tempo dela de me criar, né? Hoje eu já sou casada, hoje eu já tenho a minha família, já saí da autoridade da minha mãe. Mas ela, no tempo dela, ela não teve essa autoridade, ela não teve esse conhecimento. Hoje eu tenho esse conhecimento de estar em Cristo, não deixando isso percorrer sobre a vida da minha filha e ensinando isso para ela. Mas as visitações sempre vão existir. Então, assim, a geração da minha filha também vai ser visitada pela herança do dinheiro. Só que ela já vai ter uma base
ela já vai ter um legado sendo deixado para ela, onde ela vai conseguir vencer e romper. Essa é a diferença. Você disse que tinha uma dor de cabeça. A gente estudando sobre raiz de iniquidade na área de enfermidade, também nós poderíamos dizer que determinadas enfermidades vêm através dessas raízes de enfermidade. Agora a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: essa dor de cabeça, ela diminuiu, acabou? Como que está hoje você, Regiane? Então, isso é uma luta diária, né? Como eu falei, sempre vai existir as visitações, mas a importância é como eu ajo diante disso, entendeu? Lutas nessa área sempre eu vou ter. Essa dor na fronte que a libertadora falou para mim, eu não tive mais. A gente tem dores de cabeça comum, né? Como todo mundo tem. Mas a partir do momento que veio a revelação de Jesus nessa área, eu creio que quando Cristo traz à luz algo é porque Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer sarar, Ele quer mudar. Então, naquele momento ali, quando houve essa revelação, o Senhor já entrou, curou, sarou e mandou embora em nome de Jesus. É assim. Regiane, na Bíblia, até você citou isso, né, no domingo, que na Bíblia fala que a única coisa que Deus compara a nossas vidas, o senhorio é o dinheiro, né? Tanto que ele fala que a única coisa que pode, né, não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou servimos a Mamon, que o Mamon é um deus do dinheiro, né? E às vezes as pessoas têm esse senhorio. Eu quero entender assim, até que ponto o dinheiro pode ser bom na vida de uma pessoa e até que ponto ele pode ser mal? O dinheiro, é o que eu sempre falo. O dinheiro, ele é bom, ele é mal segundo a minha intenção, segundo o meu coração, segundo o que está aqui dentro de mim. O que te motiva, o que me motiva a fazer o dinheiro, a fazer com o dinheiro. E a palavra do Senhor diz, sim, que existe somente dois senhores, Ele e Mamon. Mas o Senhor, ele falava isso, por quê? Porque Ele sabia que hoje em dia, né, a gente viria muitas pessoas serem governadas pelo dinheiro. Então, hoje a gente vê muito o dinheiro ser senhor na vida de muitas pessoas. É ele quem governa, é ele quem domina. As pessoas não têm o domínio sobre o dinheiro. O dinheiro domina as pessoas. Na verdade, não é o dinheiro que serve a elas servem ao dinheiro. Elas servem ao dinheiro. Hoje em dia a gente vê assim, as coisas assim, as pessoas são muito consumistas, as pessoas são muito descontroladas, as pessoas assim querem ter em abundância, querem ter sempre muito, sempre muito. As pessoas querem abarrotar o seu guarda-roupa de par de sapato. As pessoas querem abarrotar o seu guarda-roupa de roupa, sendo que ela não precisa de tudo aquilo, mas ela quer ter aquilo. Porque o que acontece? Hoje em dia, as pessoas que não conhecem a Jesus e também as pessoas que conhecem a Jesus são preenchidas pelo dinheiro. São preenchidas em comprar, são preenchidas em ter, são preenchidas em estar em lugares. Ou seja, as pessoas têm um vazio tão grande dentro do seu coração que o que preenche ela é isso, é as coisas materiais, não é Deus. Então, quando uma pessoa ela chega a esse nível de ser tão controlada e manipulada dessa forma, a pessoa ela é tão descontrolada que ela faz assim tantas compras desnecessárias, mas é por quê? Porque aquilo preenche ela. Aquilo preenche um vazio do seu coração. Depois ela vai ver que nem precisava, né? Aí a pessoa vê que não precisava daquilo, mas aquilo preenche ela. Aquilo satisfaz ela. É como um viciado, querido. É como um viciado. Uma pessoa que é viciada em droga, né? Ela é viciada em droga, ela é viciada naquilo porque aquilo preenche ela. O alcoólatra bebe por quê? Porque aquilo preenche ele. Uma pessoa consumista também é uma pessoa viciada. Na escola de escatologia, eu estava estudando sobre fome,
E o autor do livro diz o seguinte, que os cristãos, eles deveriam se preocupar mais com os necessitados, com os domésticos da fé e também com aqueles que não são domésticos da fé. Como que nós podemos mudar a nossa visão como cristão? Ele fala a respeito da fome, que ele não consegue entender como que tem cristãos ricos diante de tantas pessoas carentes e necessitadas, que são domésticos da fé e não são domésticos da fé. Como que nós poderíamos contribuir mais com o reino? Eu não digo, conforme Jesus disse em Lucas capítulo 18, para aquele mancebo, falou para ele perguntou para Jesus, Jesus, o que falta para mim ter a vida eterna? Jesus falou para ele, pega tudo que é seu e vende ou dá aos pobres, dá aos necessitados. Aí ele ficou triste e foi embora sem Jesus no seu coração e na sua vida. Mas agora, a gente como cristão, de pés no chão, como que a gente pode contribuir um pouquinho melhor com os domésticos na fé, e sem ser também os domésticos na fé? E aproveitando aqui, 1 Coríntios 12, 26a diz o seguinte, uma das coisas que nós temos dificuldade, nós como cristãos, temos dificuldade de ter esse sentimento, de compadecer pelos necessitados, pelos carentes, por aqueles que precisam, de sentir a dor um do outro. Isso daqui é uma das coisas que a gente, como cristão, tem mais dificuldade de ter. O corpo de Cristo tem essa dificuldade, tem essa limitação. Como que nós podemos romper todas essas dificuldades que nós temos? A palavra do Senhor diz assim, eu até compartilhei um pouco isso sobre isso no domingo. Paulo, ele fala assim, vocês já estão se destacando tanto, vocês já estão se destacando na fé, vocês já estão se destacando na palavra do Senhor, vocês já estão se destacando no conhecimento. E ali eu entendo ele falando, por favor, destaquem-se também no privilégio de contribuir um com os outros. Eu sou uma pessoa assim, muito realista. Se eu estou passando uma dificuldade na minha vida, ou qualquer um irmão está passando alguma dificuldade, e eu sei a dificuldade que ele está passando, não basta somente eu ir lá e orar. Eu preciso ajudar ele na necessidade dele, com uma ação. A oração é boa? Sim. Eu leio um salmo para ele, olha, crê em Deus, né? Deus nunca vai deixar faltar nada na sua vida. Eu posso ler para ele lá assim, o Senhor é o seu pastor, nada faltará na sua vida. Aí você continua com fome, mas ele né? está sem comida na casa dele. Exatamente isso, ele está com fome. Eu preciso orar, eu preciso ministrar sim uma palavra para ele de encorajamento, de ânimo, mas eu preciso ir lá no mercado fazer uma compra para a casa dele. Hoje em dia, as pessoas têm um sentimento muito egoísta, muito mesquinho, muito individualista. E eu disse, e é fato que o reino de Deus é pautado em investimento. O Senhor precisa que eu e você invista um na vida do outro. Isso não só em oração, não só em jejum, não só em discipulado, não só em amor, é em ação. Em ação, o que eu posso fazer? Né? E eu sempre digo assim, se eu não tenho condições de repente, suplir aquela necessidade ali ausente na vida do meu irmão, eu preciso me movimentar e fazer alguma coisa. Buscar essa ajuda. Buscar outros irmãos, talvez, que possa ajudar. Esse sentimento individualista e egoísta tem matado muita igreja nos dias de hoje. Tem matado muitos filhos que estão dentro da igreja nos dias de hoje, principalmente agora, nesse tempo de dificuldade, de escassez que o mundo, a humanidade está vivendo, as coisas ficando muito caras, os valores subindo muito, também a gente está vendo muita falta de emprego, né? As pessoas desempregadas, né? As pessoas
roubando mais para poder sustentar a sua família, matando para poder sustentar a sua família. Às vezes a gente vê ali, né, o ladrão roubando, matando uma pessoa, assaltando uma pessoa, mas a gente não sabe o que levou essa pessoa a fazer isso. Às vezes ele está com um bebê na casa dele e não tem um leite para dar para aquela criança. Justifica? Não, não justifica. Mas se nós, que entendemos tudo isso, ajudasse mais, talvez isso diminuiria um pouco. Então, Paulo ele diz isso, por favor, se destaquem mais em contribuir. Se destaquem mais em contribuir. Eu creio que você até respondeu. A Marcela fez uma pergunta aqui e vou fazer um convite para todos que estão participando. Já vou agradecer aqui a presença, está aqui a pastora, o pastor Rogério está participando com a gente, né? Minha mãe está aqui, deixa eu ver quem mais está aqui. O Jonatas está aqui, a Nil, a irmã Ruth, a Laurinha, que é a Rúlia, que está aí, né? O irmão Luiz está aqui com a gente, a minha tia Neia, né? Minha tia Verônica está aqui participando. Agradeço a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, não deixe de perguntar. A Santina entrou agora também. Não deixe de fazer perguntas. Aquilo que a Regiane puder responder, ela responde, tá? A Marcela perguntou aqui, o que fazer para que o dinheiro não venha governar nossas vidas? O que fazer para que o dinheiro não venha governar as nossas vidas, Marcela? Rebeca também está aqui, já até respondeu. Estamos aqui. O que fazer para o dinheiro não governar as nossas vidas? É você obedecer a Deus. Quando você obedece a Deus, cumpre os seus princípios e honra os seus princípios, o dinheiro nunca vai poder governar a sua vida. Eu creio que você falou um ponto aí, muito importante. E foi o que o Jesus falou para aquele jovem, né? A pessoa que é apegada ao dinheiro, qual é a melhor forma de você se desapegar? Dando. Dando. Né? Qual é a melhor forma de você desapegar ao dinheiro? Você dá. É você investir em alguém, é você contribuir. Como você falou, Paulo elogiou a igreja de Corinto, né? Ele não diminuiu a igreja de Corinto, mas ele falou que faltava uma coisa, ele ser também excelente no contribuir. Então, às vezes, a pessoa ela quer ajudar, ela quer falar, como que eu posso ser desapegada ao dinheiro? Né? E eu creio que uma forma de se desapegar e não deixar o dinheiro dominar é você contribuindo. Contribuindo com o quê? Ajudando uma pessoa, ajudando uma escola, ajudando uma instituição, né? Ajudando pessoas que estão do seu lado. Né? E você falou até aí de a igreja estar entrando num individualismo. E eu vejo dos dois lados, Rê. A igreja está tão individualista. Eu falo porque esses tempos atrás até passei um pouco por isso. Existe o orgulho das pessoas não querer dar. Existe aquela pessoa que quer ficar guardando dinheiro. E existe o orgulho do outro lado de não pedir ajuda. Né? A gente não quer ser a pessoa que pede ajuda. Às vezes a gente quer ser a pessoa que vai ajudar. Mas a gente também não quer ser a pessoa que vai pedir ajuda. Não, eu pedir ajuda? Eu chegar para um irmão e falar, ô irmão, eu estou precisando, você não pode me ajudar? E às vezes as pessoas têm muita dificuldade também nisso, porque elas querem, às vezes elas oram para Deus honrar elas, abençoar elas, para que elas possam contribuir, mas elas não conseguem se pôr no lugar de ser um ajudado, de ser, poxa, por que você não vai pedir ajuda? Por que você não fala que está precisando? E existe esse orgulho, né, dos dois lados da igreja. Aí fica o cara que não quer ajudar, o cara que tem condições de ajudar e não quer, e a pessoa que pode ser ajudada, mas ela tem medo de pedir, porque ela fica com medo de os outros sempre pensar, né? O que o irmão vai pensar de mim se eu pedir ajuda, né? Então... Voltando aqui um pouco no que o pastor Almir falou, o pastor Almir falou da gente compartilhar mais, se doar mais dentro da igreja, né, aos domésticos da fé e também aos que não são. Se a pessoa tem dificuldade de ajudar o irmão que está aqui do seu lado, na sua igreja, ela também tem essa dificuldade, com certeza, de ajudar uma pessoa que está lá fora. Exatamente. De fato quando a gente é doador, quando a gente tem essa disposição de dar, não importa se a pessoa é da mesma fé que eu ou não. Eu dou. Exato. Eu dou. Jesus disse, é melhor dar do que receber. E quando Jesus falou para aquele jovem assim, olha, vai, vende tudo que você tem. Vende tudo que você tem para você ter um tesouro no céu. Por que Jesus falou isso para ele?
Porque Jesus conhecia o coração dele. Ele já obedecia a Jesus em tudo, mas não obedecia a Jesus em relação ao seu dinheiro. Ou seja, como que uma pessoa pode ser obediente em partes? Ou você é obediente, ou você não é. Não tem como você ser obediente pela metade. Mas Jesus ali confrontou ele. Vende tudo, então. Vende tudo para que você tenha um tesouro no céu. Jesus testou a obediência dele. Jesus testou a obediência dele, revelou para ele qual era o seu verdadeiro coração ali, naquele momento, né? E por isso que Jesus fala, onde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Como cristão, nós temos dificuldade de ser dependente de Deus. Então, deve ser por causa disto, falta um relacionamento maior com Deus, uma intimidade maior, a ponto de sermos dependentes de Deus. Essa é a nossa maior dificuldade como cristão. Estou me colocando no meio. Não estou colocando a responsabilidade no ombro dos cristãos ou da vida das outras pessoas. E por termos essa dificuldade de ser dependente de Deus, a gente tem dificuldade de fazer muitas coisas, né? Assim, a dependência de Deus é você ter total confiança nele. É assim, rasgado mesmo, ou você confia ou você confia. Não tem outra saída. É você acreditar nele em todo tempo, confiar nele em todo tempo, né? Eu coloquei assim, eu crer que tudo é dele, tudo vem dele. Isso é eu ser dependente dele. Eu depender de mim é fácil. É fácil eu depender de mim, das minhas próprias forças, do que eu posso fazer com minhas mãos. É fácil eu depender de mim, saber o que eu vou comer amanhã, né? Por quê? Porque eu confio nas minhas mãos, eu confio no que eu posso fazer. A dependência é eu não saber o que eu vou comer amanhã, mas eu confio que eu tenho um Deus que vai suprir o que eu vou comer amanhã. Isso é depender de Deus. É eu ter uma total confiança nele e acreditar que ele conhece e sabe tudo o que eu preciso e necessito. E dentro disso, ele irá trazer a mim tudo o que eu preciso e necessito. Se é uma porta de emprego, ele vai abrir. Se é a cura de uma enfermidade, ele vai curar. Essa dependência de Deus, essa confiança em Deus, é eu acreditar que tudo ele vai fazer por mim. É eu, assim, sabe que é você largar o barco e falar assim, Senhor, entra aqui nesse controle. O remo do barco. O remo do barco. E você falar assim, Senhor, está aqui, está no seu controle. Não sou eu que domino, eu não posso fazer nada. Tudo vem dele. O reino de Deus, ele é dado a nós como? Por esforço. Por esforço. Então, assim, cabe a nós se esforçar, sim, na nossa parte, no nosso dever, né? Não ficar ali dormindo, acreditando que o Senhor vai mandar ali tudo para você à vontade. Não, eu faço a minha parte, sim, e Deus com certeza fará a dele. Filipenses 4, 12 e 13 diz: sei passar necessidade e ter com abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. Que nós podemos dizer para essa geração que está passando uma grande dificuldade com o Covid, com muitos desempregos, muitas pessoas passando fome e necessidade. O apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz assim que eu aprendi a ser contente, eu aprendi a ser grato, eu aprendi a ser feliz com tudo que eu tenho. Com tudo que eu tenho, eu sou grato, eu sou feliz e eu agradeço a Deus. Eu acredito que esse é o melhor caminho para você saber passar pela abundância e para você saber passar pela escassez. É você ser grato com o que você tem. Pode ser uma abundância ou pode ser uma escassez, mas eu sou grato, eu sou feliz com o que eu tenho. Então, quando eu sou feliz com o que eu tenho, eu vou saber passar pelos dois aspectos. Se eu passar por dificuldade, se eu passar fome, se eu passar por qualquer problema na minha vida, eu vou saber lidar. Por quê? Porque eu sou grata com o que eu tenho naquele momento. Se eu ser rica, ser próspera, se eu puder um dia ajudar muitas pessoas,
eu vou saber ser grata com aquilo que eu tenho. Então, hoje a gente vê muitas pessoas não sabendo lidar com esse ponto. A gente vê hoje pessoas que tinham tanto, não ter nada, né? Pessoas que tinham um bom emprego, perderam o seu emprego hoje, estão aí tendo que se virar, né? Fazer tantas coisas para suprir a sua casa e a sua família. Mas o caminho é ser grato com o que tem. Quando você sabe ser grato com o que tem, você vai saber lidar com os dois aspectos, a dificuldade e a bonança. A gente vê muitas pessoas, né, tendo essa dificuldade mesmo, né, de lidar com os momentos de dificuldade. Estamos aqui também recebendo, não sei se alguém conhece, mas está aqui, Fabrício de Estocolmo, na Suécia. Obrigado pela participação. Glória a Deus. Deus abençoe. Olha, a mensagem chegando até a Suécia, hein, pastor? Do Brasil para o mundo, né? Chamar para o mundo. Que Deus abençoe a sua vida, Fabrício. Existe, assim, como que eu posso dizer, as pessoas têm o amor. Deus fala ter dinheiro. Né? Ter dinheiro. É pecado diante de Deus? Porque a gente vai ver lá o jovem rico falando, né? Jesus falando, pega tudo que tu tem e dá. É pecado ter dinheiro? Não, não é pecado ter dinheiro. Lógico que não. Lógico que não. Não é pecado ter dinheiro. Pecado é eu não saber lidar com ele, como eu disse aqui. Pecado é eu não saber usar o meu dinheiro de uma forma correta. A palavra de Deus diz lá, em 1 Samuel 2,7, Deus, 1 Samuel mesmo? Deus empobrece Isso. E Deus enriquece. Deus não tem pobreza para ninguém. Deus não quer pobreza para ninguém. O que faz eu viver a pobreza? É as minhas atitudes erradas, é as minhas escolhas erradas que me levam a uma pobreza. Deus não tem pobreza para mim, sou eu que escolho viver na pobreza ou não, com as minhas escolhas erradas. E Deus enriquece sim, Deus tem muitas riquezas para dar. Ó, minha tia falou aqui, lá de Recife, minha tia. Ufa, ainda bem que não é pecado. Graças a Deus que não é pecado, né? Ter dinheiro. Ter dinheiro não é pecado. O problema, até Paulo vai dizer, né? O problema não é você ter, o problema é o amor ao dinheiro, né? O amor ao dinheiro que se torna um pecado. Outra pergunta. É deixar se corromper pelo dinheiro, isso é pecado. Já que não é pecado ter dinheiro, Deus tem riquezas para todo mundo? Promessas de, como que eu posso dizer, todo cristão, toda pessoa que serve a Deus vai ser próspero na finança? Não. Não vai ser próspero e nem rico nas finanças. Exato. Não. Então, irmão, não se decepcione se o propósito da sua vida não é ser rico, viu? Sabe por que não? Nós já falamos aqui, é bom explicar. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que ela ganha aí R$500. Mas o coração dela é tão ganancioso, o coração dela é tão governado por isso, que Deus, para não perder essa pessoa, vai deixar a pessoa ali o resto da vida ganhando R$500. Essa pessoa nunca vai enriquecer, ela nunca vai prosperar. Por quê? Por causa do seu coração. E Deus enriquece sim. Deus tem muito para dar. Eu tenho aprendido muito isso com o Senhor, no meu particular. Quais são as finalidades que você tem para me mostrar dentro do que você pede? As pessoas podem falar assim, Senhor, eu quero 1 milhão. Tá, para que eu quero 1 milhão? Para que você quer 1 milhão, filho? Para quê? Qual a finalidade de você querer 1 milhão? O que você vai fazer com 1 milhão? Tem pessoa que quer 1 milhão, mas não sabe nem o que vai fazer. Então, tudo é da finalidade que você apresenta ao Senhor. Então, claro é que muitos não prosperam, mesmo estando diante do Senhor, e muitos não vão enriquecer, mesmo estando diante do Senhor. E Jesus vai dizer, né, Rê, quando os discípulos, quando aquela mulher derrama o óleo em Jesus, derrama tudo, e Judas questiona, né, porque Judas era ladrão, Judas questiona, esse dinheiro poderia ser dado aos pobres. Não que ele se preocupasse com os pobres, né? Mas Jesus sempre falou que os pobres sempre vão existir, né? Sempre vão existir no mundo, vai sempre existir pobre no mundo. E para quê? Para que a gente possa ajudar.
para que a gente possa compartilhar. Qual é o desejo de... existe muito essa briga, né? Porque muitos têm e outros têm tão pouco, né? Mas o certo seria se os ricos, não que eles dessem a riqueza dele, né? A gente precisa do rico, o pobre precisa do rico e o rico precisa do pobre, para que um possa contribuir e abençoar um ao outro, né? Então, as pessoas ficam muito apegadas a isso. Por que aquele cara é rico e eu não? Né? Mas talvez ele possa estar te abençoando. É por isso que existem as nações ricas, existem pessoas ricas dentro de uma nação, para que elas possam abençoar aqueles que não têm. Se você tem um trabalho, se você tem um emprego, graças a Deus, porque seu patrão está prosperando, né? E às vezes a pessoa questiona, nossa, né? E reclama do trabalho, e reclama do emprego. Graças a Deus pela vida do seu patrão, e por ele ter, e por você ter um emprego, e você só está trabalhando pela prosperidade dele. Então, entra até no que a gente falou a respeito de orar pela nação, né? Jeremias disse isso, né? Entra um pouco a respeito disso, né, pastor Almir? Jeremias disse isso quando eu falei aqui no início. Orai pela Babilônia para que haja prosperidade na Babilônia. E trazendo um pouco, ore pelo Brasil para que haja prosperidade no Brasil, né? E você possa ser abençoado, porque você só vai ser abençoado se o Brasil for abençoado. Não tem como você não tem como você prosperar se você não ora nem pela sua nação, se você não ora pela sua cidade, se você não ora pelo estado. Então, por isso que é importante. Então, a gente tem que orar pelo nosso patrão, orar por aqueles que estão prosperando, para que eles prosperem mais, para que haja recurso para nós também. Porque se não prosperar, vai faltar até esses recursos mesmo. Então, entra nessa questão. Só deixar um aviso aí. Pastor Almir, outra pergunta? Eu quero dizer o seguinte, para aqueles que estão nos acompanhando, assistindo esse vídeo, eu tenho uma palavra profética para o nosso coração e para as nossas vidas. Amém. Salmo 78, 19 diz que Deus prepara para o seu povo uma mesa no deserto, em pleno século 21, para aqueles que estão com o coração apertado, desesperado, sem esperança. Nós podemos dizer que Deus vai preparar para o seu povo uma mesa no deserto? Sim, eu creio que Deus vai preparar para o seu povo uma mesa no deserto. Eu creio na provisão de Deus, eu creio no milagre de Deus, e eu recebo também essa palavra profética sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Voltando aqui um pouco dentro do que a pastora Fernanda estava falando, né, sobre muitos terem e outros não terem, às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, poxa, essa pessoa tem tanto, né, e eu não tenho nada. Mas a gente não sabe também o que essa pessoa passou para ela chegar onde ela está hoje. Qual é a bagagem que tem sobre as suas costas para ela ter o que ela tem hoje. O que ela suportou, o que ela viveu, o que ela plantou, o que ela semeou, para que hoje ela colha tudo isso na sua vida. Porque Deus, quando Ele nos abençoa, é para quê? Para que a gente também seja um abençoador. E o que acontece muito hoje em dia, assim, que eu gostaria até de compartilhar um pouco, é que isso tem sido gerado em nossos corações de uma forma errada, que é de uma forma de inveja. Quando você vê uma pessoa assim, isso muitas vezes gera uma inveja no nosso coração. Isso pode ser na vida de um ímpio, ou pode ser na vida de alguém também dentro da igreja. A gente, às vezes, se compara demais. Por que Deus abençoa tanto o jardim do meu irmão e o meu não? Por que esse irmão sempre tem uma porta de emprego aberta e eu estou aqui já há 2 anos desempregado? Então, assim, a gente vai muito de olhar para a vida do ímpio, de se comparar, e, na verdade, tudo isso é um sentimento de inveja que o inimigo coloca nos nossos corações para impedir o quê? Que a gente viva a verdadeira prosperidade do Senhor. E eu até anotei aqui que muitas vezes essa é a nossa atitude, olhar para a vida do outro, a forma que ele vive,
E aí, o que a gente faz? Quando a gente começa a olhar para a vida do outro, a gente abre o nosso coração para esse sentimento de inveja entrar nos nossos corações. E a palavra do Senhor não quer que a gente viva dessa forma. A palavra do Senhor não quer que a gente tenha comparação para nada. Deus tem uma medida para mim, uma medida para você. Deus tem tudo a nos dar. Deus não quer que a gente tenha esse sentimento de comparação. E a palavra do Senhor diz sobre o fim dos ímpios. Os ímpios, eles serão destruídos pela sua própria maldade. Então, a gente não tem que ficar se comparando com esse tipo de atitude, mas se posicionar em receber o que Deus tem a nos dar, né? E até que eu marquei aqui que em Isaías 3:11, a palavra do Senhor diz assim: mas ai do ímpio, o fim do ímpio deles ser destruído pela própria maldade que há no seu coração. E aqui fala assim, que o homem que pratica o mal, tudo lhe irá mal, e eles serão tratados da mesma medida que as suas ações malignas. Então, a gente não tem que se comparar com nada, a gente não tem que se comparar com ninguém. A gente tem que estar na posição de receber o que Deus tem a nos dar. A nos dar. E se eu tenho hoje, é para que eu compartilhe, para que eu entre nessa visão de coletivo. E se eu não tenho hoje, eu tenho que crer que eu vou ter, para também compartilhar dessa visão. Então, Deus tem a dar a todos, a todos. E a gente tem que entrar nessa visão, né? Você falou aí de riquezas que Deus nos dá para que a gente possa contribuir, né? Mas, às vezes, a pessoa entra naquela visão de, Deus me dá, e fica ainda no egoísmo. Então, às vezes, Deus não dá, até mesmo por causa do coração dela. E você, às vezes, Deus não dá por causa do coração dela, porque o coração dela está corrompido ali, e ela quer. E a gente tem outro exemplo, né? Que tem ricos que prosperam para a gente ver, né, aonde eles estão chegando. A gente vê, às vezes, pessoas tão prósperas, que são tão pobres, né, espiritualmente, né, tão pobres emocionalmente. E aí você fala, poxa vida, o cara é tão rico, mas qual a vida que ele leva, né? Ainda então, existe aquelas pessoas que guardam dinheiro embaixo do colchão. Serve como exemplo, né? de tipo, ainda existe. Exato, esse tipo de rico para a gente não ser, né? Então, se Deus prosperar você, irmão, se você quer prosperidade, não que você não possa orar para Deus te prosperar, mas é como a Regiane está dizendo aqui. Qual é a motivação do seu coração? Né? Por que você quer que Deus te prospere? Qual é a intenção do seu coração? Por que você quer ser tanto rico? Você quer ser rico só por ser? Só para mostrar que você é rico? Para mostrar que você tem? Ou você realmente quer ser rico para fazer diferença na terra? Para deixar, não uma herança, mas um legado, né, Regiane? De alguém que contribuiu, de alguém que abençoou. Qual é a sua intenção? Qual é a motivação do seu coração? Não é errado você orar para ser rico. Ore, né? Trabalhe também, né? Porque tem muito trabalho, né? Mas qual é a motivação do seu coração? Você tem que olhar para o seu coração e se questionar, né? O que me motiva? Por que eu quero ser rico? Qual é a intenção? Faça essas perguntas, porque talvez você está se frustrando à toa. Talvez você está entrando naquele campo, né, de frustração. Nada dá certo para a minha vida, eu tento, mas Deus conhece o seu coração. Talvez Deus não te prospera pelo fato de você apenas querer esbanjar, pelo fato de você apenas querer mostrar, pelo fato de você apenas querer consumir e não contribuir com nada. Então, às vezes, Deus está te livrando, né? Está te salvando de você se perder nesse caminho. Então, veja bem qual é a motivação do seu coração. Pastor Almir, faça mais uma pergunta aí para Rê. Quantas horas a gente já chegou, Rodolfo? 1 hora já? Já deu 1 hora? Então, para a gente finalizar aqui com chave de ouro e a Rê falar, ufa, que ela estava preocupada, né? Faça uma pergunta aí para ela. Os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó tiveram a prosperidade de Deus sobre a vida deles, mas eles trabalharam de forma árdua, mais de 25 anos, e fala um pouquinho mais do que eles fizeram para ter essa prosperidade de Deus sobre a vida deles, além deles serem judeus.
Eu acredito assim que o que fez os patriarcas prosperarem era o pacto da aliança. O pacto da aliança com Deus dentro da obediência. Deus fez uma aliança com Abraão. E essa aliança ela percorreu para Isaac, para Jacó, eles deram a continuidade da herança, que é o que a gente está falando aqui. E essa herança, ela nos alcançou. Essa herança está sobre nós e essa herança vai continuar. Então, eu creio que é a obediência dentro de uma aliança. Isso que fez, né, os patriarcas prosperarem, a sua descendência prosperar. E a fidelidade de Deus faziam eles, né, prosperar em tudo que eles faziam. Tudo que eles faziam multiplicava, prosperava, eles eram, né, ricos em tudo que eles faziam, por causa de um pacto de aliança de obediência. A gente vem falado aqui, e eu gostaria de deixar isso para o seu coração, dentro deste pacto de aliança, de obediência, a honra aos princípios de Deus. Deus ele deixou os seus ensinamentos. Os ensinamentos de Deus estão aqui. Cabe a mim querer obedecer ou não. Cabe a mim querer viver isso na minha vida ou não. Para fechar isso, eu gostaria de deixar para o seu coração que está me assistindo nesse momento, dentro dessa pouca experiência que eu tenho tido, né, porque eu também estou aprendendo muito com vocês, com tudo isso, é o pacto da obediência e da honra ao princípio de Deus que tem transformado a minha vida e a vida da minha família. E essa honra e essa fidelidade a esse princípio, não sei se tem só cristão nos assistindo ou não, se tem a outras pessoas, isso envolve a obediência à palavra de Deus dentro de dízimo, oferta e primícias. Quando você honrar a Deus nesses princípios, eu falo com convicção, e a autoridade que Deus me dá para falar sobre isso, as suas vidas serão transformadas e mudadas. A obediência da fidelidade, ela traz a existência ao que não existe. A obediência dentro da fidelidade me faz depender do Senhor, confiar no Senhor e crer que eu vou ter um amanhã melhor. Eu preciso aprender a honrar esses princípios dentro da onde eu estou hoje, dentro da igreja que você está hoje. Aprenda a honrar esses princípios, a honrar a casa que você está, a casa que te serve, a casa que te cuida, a liderança que te serve e que te cuida. Você pode ter certeza que a sua vida será transformada na honra desses princípios. Estendendo mais um princípio importante que tem trazido grande transformação na minha vida, é ofertar em missões. Isso é muito importante. Já tem mais ou menos 1 ano e meio que eu faço ofertas a missões no Ministério Mevan. Então, cada mês a gente oferta um país. Querido, não importa a quantidade. Quando eu comecei, eu colocava R$20. E assim Deus vai te honrando, Deus vai te prosperando. Você que tem desejo de aprender mais um pouco disso, sobre essas honras, esses princípios e essas fidelidades a Deus e à casa que você está hoje, nos procure, a gente está à disposição a te ensinar, para que você viva isso de verdade, em plenitude na sua vida, e não tenha lugar para o inimigo agir. É a honra da fidelidade a Deus que vai mudar a sua história e as suas finanças. Então, você viu aí, né, a Regiane falando sobre honra. Eu achei interessante no domingo, quando ela falou assim, Deus não precisava pedir dinheiro para a gente, porque Ele é rico. Por que Deus pede a nós o que Ele não precisa? Exatamente. Por que Deus pede a nós o que Ele não precisa? Não precisa, exatamente. Ele não precisa de nada, mas por que Ele me pede? Para mostrar a mim mesma onde está o meu coração. Exatamente. Então,
Então, contribua, seja alguém que vai ter um coração desprendido, né, do dinheiro. Não deixe o dinheiro ser seu Deus. Não deixe o dinheiro te governar. O dinheiro ele tem que estar a seu serviço, não você a serviço dele. Né? Não você servir ao dinheiro, mas você ter o dinheiro como ato, como uma mordomia de servir alguém. Né? Então, que ele esteja a seu serviço, e não você a serviço dele. A Rê falou aqui já no ponto, né, pastor? Deixou a bola aqui na linha do gol para a gente falar que o nosso próximo podcast, na semana que vem, é a cultura da honra, né, pastor? Ah, que bênção. Cultura da honra. Ela não sabia, não era nada combinado. Ela já deixou preparada aqui só para a gente chutar pro gol, né, pastor? Então, cultura da honra vai ser o nosso próximo podcast. Então, esteja preparado aí. Nós vamos estar falando sobre cultura da honra, sobre o livro do Michael Bickle, né? Eu não me lembro. O pastor que sabe, é John Sticker, alguma coisa assim, né? É o que o Michael Bickle ele fez o comentário, o prefácio, parece, desse livro. Mas é cultura da honra. Esteja aí presente na próxima terça-feira. Quero agradecer a participação da Regiane por ela aceitar esse convite. Ela falou, Fernando, estou preocupado com as perguntas do pastor Almir. Não chegou ainda a pergunta do 1 milhão? Eu achei que eu já estava perto já da pergunta do 1 milhão. Pergunta do milhão, irmão. Cadê o 1 milhão, pastor Almir? Tem uns milhos de pipoca ali, a gente traz história. Mas agradecer a sua presença aqui. Eu creio que foi de um grande aprendizado para todos aqui, a sua experiência nessa área. E creio que essa área fala muito, né? Porque dinheiro, às vezes, move muitos corações, como você mesmo falou. Né? Quem não gosta de dinheiro? Né? Quem não quer dinheiro? 95% das coisas do mundo são resolvidas com dinheiro. Então, por isso que Deus fala que a única coisa que compete com Deus é o dinheiro. Né? A única coisa que pode competir com Deus nas nossas vidas é o dinheiro. Então, por isso que o dinheiro não pode ser o nosso Senhor. A Marcela colocou aqui o nome do autor, é Danny Silk. Danny Silk. Então, é Cultura da Honra. Nós vamos falar sobre esse livro. Então, agradeço. Rê, tem alguma mensagem? Agradecimento? Eu que agradeço, né, de todo o coração, a oportunidade, a honra de estar aqui com vocês, aprendendo mais um pouco, né? E estamos juntos, a hora que precisar é só chamar. E estamos juntos. Glória a Deus por essa oportunidade. Amém. Agradeço aqui a participação de todos, né, que estiveram participando aqui com a gente, né, todos de Recife, de Estocolmo, lá na Suécia, daqui de Jacareí, de São José, né, todos que participaram. Nós agradecemos pela participação de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Só deixar um recado. Né? A minha mãe sempre me cobra. Minha mãe ela sempre fala, o link, e não sei o quê. Você não falou das programações. Mas então, eu vou deixar aqui as programações. Quinta-feira, às 8 horas, tá, gente? Não é 8h20, 8 horas com a pastora Sônia, a SAF. Então, que você possa acompanhar aí a SAF junto com a gente. Tem sido palavras ministradas aqui poderosas, que têm falado ao coração de muitos que têm participado. Então, não deixe de participar. Aí o Rodolfo já colocando aí o slogan, né, da SAF. Não deixe de participar na quinta-feira, às 8 horas, SAF com a pastora Sônia. No sábado, nós temos aqui o Ministério Zion. Se você pode estar presencialmente aqui, esteja. Né? Se você mora aqui por perto, quer estar aqui presencial, venha, se exponha a esse ambiente de glória, que vai ser, eu creio que você vai sair daqui tocado, transformado pelo Espírito Santo. Então, Zion no sábado às 7h30. 7h30 presencial e 7h30 para quem vai estar aqui online também, né? Acompanhando com a gente, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Eu nem vi o pessoal do Facebook aqui, Rodolfo, nem sei se teve pessoas aqui no Facebook, agradeço pela participação de quem participou pelo Facebook, que Deus abençoe vocês. Tá? E outra, domingo, 9 horas, nós temos aqui a Escola de Ministério, 9 horas para quem vai participar online, tá? 8h30, quem quiser tomar um cafezinho aqui com a gente, né, o cafezinho do fogo a lenha.
A mineira tá ali, só rindo a mineira. Esses mineiros, irmão. É uma bênção. Pão de queijo. Demorou, mas chegou o pão de queijo. Glória a Deus. Ela tá rindo aqui. Então, 8h30, cafezinho com o pessoal da Escola de Ministério, mas presencial, mas começa às 9 horas, online. Né, quem vai estar aqui online, pelo Facebook, pelo YouTube, participe com a gente, Escola de Ministério. Nós estamos falando sobre o fim dos tempos. Esteja participando. E às 6h30 da noite, às 18h30, tem o culto de celebração. Santa Ceia. E Santa Ceia. Não deixe de participar. Ó, lá em Recife, Adriano, não é pão de queijo, não. Lá é cuscuz. Minha tia já colocou aqui, cuscuz. Vem pra cá, tia, e traz o cuscuz que a gente come também. A Regina está falando que cuscuz é bom demais. Olha, é bom demais. Então, vem participar, tia. Todo mundo, a gente quer fazer uma escola de ministério cultural, né? Pão de queijo, cuscuz. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Almir, quer deixar uma saudação final aí? Pessoal, não faltar terça-feira e assistir o vídeo. Cultura da honra. Obrigado. Deus abençoe. É o chamar mais do que uma igreja, uma família. Tchau, tchau.